O presidente americano George Bush estava fora de Washington quando aconteceram os atentados. Quando os ataques começaram, o presidente Bush participava de um congresso sobre educação na Flórida. Foi na sala de aula que ele recebeu a notícia. Bush pediu orações e 1 minuto de silêncio pelas vítimas. Depois, anunciou que estava voltando a Washington. Mais tarde, Bush apareceu no lugar mais distante da capital ainda, uma base aérea do estado de Louisiana. Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward. Bush disse que a liberdade foi atacada por covardes sem fé e que ela seria defendida. O presidente prometeu caçar e punir os responsáveis. Garantiu que está sendo feito tudo o que é necessário para proteger a população. Há 8 meses no poder, Bush enfrenta a primeira grande prova, o maior ataque terrorista já realizado em território americano. Ele diz que as forças do país estão sendo testadas e que vão passar do teste. A primeira-dama, Laura Bush, faria um pronunciamento no Senado sobre educação. Ao lado do senador Edward Kennedy, ela garantiu que as crianças do país estão protegidas. A primeira-dama e as filhas foram levadas para um lugar não revelado. George Bush deixou a base aérea de Louisiana e foi para outra base aérea, no estado de Nebraska, no centro dos Estados Unidos, bem longe de Washington, mas já voltou à capital. A Casa Branca anunciou que ele fará um pronunciamento logo mais às 9 horas, 10 da noite, em Brasília. Os ataques terroristas surpreenderam também por derrubarem o que parecia uma verdade incontestável. Até hoje, o mundo considerava o sistema de segurança americano praticamente inviolável. Os inimigos mudaram. Foi com esta frase que o presidente George Bush anunciou o início de um novo projeto antimísseis americano em maio deste ano. Depois da Guerra Fria, o inimigo não era mais a Rússia. O terror poderia atacar do Irã, do Iraque, da Coreia do Norte. O sistema de 60 bilhões de dólares vai criar armas capazes de derrubar mísseis inimigos logo após o lançamento. Só que o ataque não veio do espaço. Foi despachado por aviões civis e americanos. Significa que nenhum sistema de segurança mais perfeito é infalível. E o terrorismo é exatamente isso, é a surpresa. Agora sim é que a gente vai poder dizer que isso era previsível. Mas até aí nunca ninguém imaginou que iam se encontrar pilotos de avião a jato disponíveis a se suicidar atacando um prédio. Quer dizer, era impossível prever isso. Todos os dias, mais de 20 mil aviões decolam e pousam nos Estados Unidos. A questão agora é saber como foi possível levar um Boeing ao Pentágono sem que ele fosse interceptado muito antes de atingir um alvo tão estratégico. Com a população em pânico e os transportes interrompidos, Nova York parou. O clima em toda a cidade era de guerra, mesmo em lugares onde só se via de longe a fumaça do incêndio. Todos os túneis e pontes que levam à ilha de Manhattan foram fechados. As bolsas e os bancos não chegaram a abrir. As escolas ficaram com as crianças, porque os pais não puderam buscá-las. Só as ambulâncias circulavam, levando feridos para todos os hospitais da cidade. Times Square, o coração de Nova York, parou. As pessoas andam de um lado para outro na rua, em estado de choque. É uma guerra, é como Pearl Harbor, quando o Japão nos atacou de surpresa. Esta não quer revide. Destruíram a minha casa, ela disse, o símbolo da minha cidade. Mas a América tem que responder com amor. Nova York vai dar a volta por cima, disse o policial. Nós sempre levantamos a cabeça. Os nova-iorquinos demonstraram solidariedade, fazendo fila na porta dos bancos de sangue. Sem metrô nem ônibus, o jeito foi voltar a pé para casa ou sentar na calçada para ver no telão as notícias da tragédia. Esta se desesperou. Quero ir para casa, era tudo que ela conseguia dizer. Muitos eram sobreviventes que andaram mais de 60 quarteirões, ainda surpresos por estarem vivos. Nós estávamos sendo retirados do segundo prédio quando o avião caiu. Tudo tremeu, parecia um terremoto. Meus amigos que estavam nos andares de cima devem ter tido uma morte horrível. Muitos pularam lá do alto. Este estava ao lado do primeiro prédio quando ele desabou. Ainda levava poeira nos sapatos.
Saí correndo a toda, a nuvem dos escombros atrás. Muita gente caiu e morreu sob os destroços. Este ficou encurralado entre o rio e o incêndio. Só escapei de morrer asfixiado porque alguém me deu uma toalha molhada. Charles Moser trabalha em Wall Street e viu de perto o que aconteceu. Não havia visibilidade nenhuma e não havia forma de respirar fora dos prédios. E o pessoal ia correndo para Wall Street com uma parede de fumaça e debris atrás, não? Todos cobrindo suas caras com lenços com água, indo em direção oposta ao World Trade Center. Não todo mundo foi hacia a parte este da cidade para poder subir andando hacia o norte. Agora, os primeiros 10 blocos não dava para avançar muito, não tinha trânsito, só veículos de emergência. O prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, estava num prédio ao lado do World Trade Center. Chegou a ficar preso nos escombros, mas conseguiu sair pelo subsolo. Nova York e a América, disse Giuliani, são mais fortes do que esses bárbaros terroristas. A democracia vai prevalecer. No Brasil, 30 voos para os Estados Unidos foram cancelados. 2 aviões que já estavam no ar tiveram que voltar. Pouco depois do atentado, o painel do aeroporto informava: todos os voos previstos para os Estados Unidos foram cancelados. Aviões que já estavam no ar receberam ordens de interromper a viagem. A companhia me informou que era para retornar devido ao ataque terrorista e que não ia conseguir pousar lá. Os passageiros deste voo da TAM, que ia de São Paulo para Miami, ficaram assustados. A tripulação ajudou a gente a se acalmar tudo. A gente não sabia o que estava acontecendo, entendeu? Não sabia o avião voltando. E depois que o comandante informou pra gente. Estou nervosa que eu tenho minha família, minha filha lá com os meus netos e meu genro, né? Lógico, eu ia visitá-los. Outro voo da TAM, que ia de Brasília para Miami, fez escala em Manaus e não seguiu viagem. Por telefone, as pessoas tentavam saber notícias de Nova York. 2 aviões da Varig que saíram de São Paulo foram desviados para 2 cidades no México. Por precaução, a United Airlines decidiu interromper vários voos, inclusive o deste grupo, que saiu de Boston ontem à noite, mesma cidade onde um dos aviões foi sequestrado. Os passageiros foram obrigados a trocar de companhia em São Paulo para conseguir chegar ao Rio de Janeiro. Eu fiquei horrorizada, porque podia ter sido comigo questão de horas. Eu entrei em pânico e pensei logo na Terceira Guerra Mundial. Esta estudante esperava a chegada da mãe, que vinha de Nova York. Quando soube que vários aviões foram sequestrados, entrou em pânico. O cara ainda falou que 5 estavam sumidos, não tinha informação. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, putz, minha mãe, né, que tava vindo de lá. Só o desespero, não pensei em nada. Nos aeroportos, pouca informação. Durante o dia, nem a Infraero e nem as companhias aéreas sabiam dizer o que vai acontecer com os voos entre Brasil e Estados Unidos previstos para os próximos dias. A segurança nos aeroportos do país foi reforçada. Em Salvador, facas e tesouras identificadas pelo raio-x foram retiradas das bagagens. Em Belo Horizonte, até veículos foram revistados. A tragédia fez muita gente mudar os planos no balcão do aeroporto. Este grupo cancelou uma viagem para a Europa. Nós estamos muito preocupados com essa evolução do que houve lá nos Estados Unidos, né? A situação está muito perigosa, né? Muito difícil, os aviões estão sendo sequestrados, prefiro voltar para casa. E voltamos ao vivo aos Estados Unidos. Zileide, qual é a situação de momento aí em Nova York? Bonner, Manhattan começa a tentar voltar ao normal. Hoje cedo, as comunicações aqui na cidade praticamente pararam. Os celulares não funcionavam. Completar uma ligação para outro país era praticamente impossível. Uma situação difícil, mas é o que está previsto, é o que deve acontecer quando um plano de emergência é acionado. Agora a situação é um pouco mais normal. Algumas linhas do metrô já estão funcionando. Túneis e pontes foram liberados, mas apenas para quem quer deixar a cidade. E o prefeito de Nova York fez um apelo, pediu para que as pessoas não venham para Nova York amanhã, já que as investigações continuam. As escolas públicas e as escolas católicas não vão ter aulas amanhã. Fátima. Em instantes, especialistas analisam as consequências do terror para o futuro do planeta. E nos territórios ocupados por Israel, palestinos comemoram o banho de sangue.